Bem, eu sou Jacibara Guerra Machado, analista ambiental do IPAMA, e hoje estou aqui para falar um pouco e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na implantação da A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública, que foi um programa desenvolvido por mim e a equipe do Ministério do Meio Ambiente no ano de 2002, e logo em 2004, eu então fui convidada para ir à Câmara dos Deputados e implantar na Câmara Federal o programa Ecocâmara. Nesse meio tempo, eu também gostaria de compartilhar com vocês o porquê esse programa foi elaborado por mim e também contar um pouco de como está a situação atual desse programa no Ministério do Meio Ambiente. Ele que já vai completar 20 anos esse ano, então é um programa que passou por vários governos e eu espero que ele continue sendo um programa que estimule servidores públicos, e não só servidores públicos, mas a sociedade de um modo geral, a implantar programas de sustentabilidade nas suas atividades administrativas ou nas atividades de um modo geral. Tudo começou em 1999, quando aquela coisa da produção e consumo sustentável, dos padrões, dos novos padrões de consumo, começaram a me inquietar, e eu achava naquela época que o governo tinha que dar o exemplo antes de qualquer outra iniciativa. O próprio governo, as administrações públicas deveriam dar esse exemplo, né, de como implantar essa questão ambiental nas suas atividades. E eis que, então, conversando com uma equipe do Ministério do Meio Ambiente, nós começamos, então, a desenvolver essa agenda ambiental para a administração pública, que tinha também como foco implementar ações não só na área de meio ambiente, mas também ações sociais dentro do ambiente administrativo. E foi aí, então, que, nessa época, nós desenvolvemos os vários pontos da agenda, que seria, então, para mencionar para vocês, a questão da gestão sustentável da água, né? Porque todas as administrações se envolviam sempre em prédios, então tinha o consumo de água bastante elevado, consumo de energia, né? Uma infinidade de uso de papel, que naquela época a informática, 20 anos atrás, a informática ainda não estava tão desenvolvida como está atualmente, né? E se tinha muito pouco processos administrativos informatizados, né? E com isso, então, o gasto de papel, de xerox, e a geração de resíduos também era uma coisa incrível, né? Imagina aquele tanto de pessoas tomando o seu cafezinho, tomando a sua água e gastando papel, enfim, muito embora tivesse já o informática, a parte de computador e tudo mais, mas ainda assim os processos usavam muito papel. E aquilo me incomodava muito. Então, foi sugerida pela equipe, a gente tinha uma equipe de outros analistas, né, no Ministério, então, começamos a bolar, então, alguma coisa que seria, digamos, uma forma de sensibilizar o servidor. E aí, nessa época, então, foi elaborado uma cartilha, né, onde todos esses pontos que eu mencionei, inclusive a questão do ambiente de trabalho, né, a questão social dentro do trabalho, a própria relação entre os servidores, né, tudo isso foi abordado nessa cartilha. E também tínhamos, na época, e isso ainda está disponível no YouTube, um vídeo de 8 minutos, que, na verdade, era um desenho animado com uma linguagem bastante simples, que podia sensibilizar, utilizado para sensibilizar o servidor público, tanto se fosse ele, por exemplo,
na área federal como na área municipal. A linguagem dele era muito de brincar assim, com aquilo, quer dizer, é um desenho animado que procura dar esse recado. E esse vídeo ele continua disponível no YouTube, basta vocês colocarem A3P que vocês vão ver esse desenho animado, né? E existe também, atualmente já bastante atualizada, uma outra cartilha, né? Que serve como base para quem tem interesse de implantar no seu órgão de governo ou também numa outra instituição que possa fazer a implantação desse programa. Como eu disse, em 2004 fui então convidada para ir para a Câmara dos Deputados, e na Câmara, então, nós desenvolvemos o Ecocâmara com base em todos os pontos que a A3P se comprometia a desenvolver. O Ministério, nesse meio tempo, continua também incentivando instituições governamentais para implantarem os seus programas de sustentabilidade na administração pública, através, inclusive, de cursos online, presencial também havia, mas agora com a pandemia houve todo esse desenvolvimento de cursos online, existe toda uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com as instituições que se propõem a implantar esse programa, e todas as frentes que hoje são colocadas na A3P, digamos assim, são requeridas, né, a cada vez que se tem uma atualização das conferências internacionais, agora com os ODS, essa proposta ela digamos assim, avaliada e, inclusive, internalizado nesse momento, né, já vem sendo internalizada os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, e ela vem, a cada ano, então, vem crescendo essa adesão, né, dos órgãos governamentais para desenvolverem essas atividades, implantarem a A3P, desenvolverem as atividades, né, dentro do que é proposto nas suas instituições. Eu vou pedir, inclusive, para que o Flávio me coloque os slides, que vai mostrar a evolução desse programa ao longo desses anos, né? Então, esse primeiro gráfico, ele mostra a evolução da adesão de instituições governamentais e instituições não governamentais desde 2005, foi quando se começou a fazer esse monitoramento, né? Apesar de ter começado em 2002, em 2005 foi implantado, então, esse mecanismo de monitoramento. Então, atualmente, nós temos 537 instituições que já aderiram à A3P, isso a nível nacional, e pode ver que houve um crescimento bastante acentuado, né, nesses últimos anos, justamente porque houve toda uma consciência maior, né, de que havia necessidade de se mudar os padrões de consumo, os padrões de produção, né, as empresas começaram a colocar no mercado produtos mais sustentáveis, e com isso o governo também desenvolveu todo um trabalho de consumir produtos que fossem mais sustentáveis, né, que também é um ponto da A3P, quer dizer, não só a parte de resíduo, de gestão de água, energia, a parte social, mas também a questão das compras governamentais que dão aí o rumo ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, perdão, número 12. No próximo gráfico, a gente pode ver a distribuição na esfera governamental. Então, dá para vocês verem aí em azul que os órgãos municipais, 176 órgãos municipais já implantaram essa agenda ambiental. A gente espera que mais órgãos dos municípios façam essa implantação, já que eles estão tão capilarizados, né, no nosso país. Do ponto de vista estadual, nós temos 166 entidades, já secretarias, né, de Estado,
E, a nível federal, nós temos, então, 195 instituições federais que já implantaram esses princípios da A3P. O próximo gráfico é bastante interessante. Ele mostra a evolução da rede. Foi criada, então, uma rede, a A3P, onde as instituições elas fazem... Um minuto. Desculpe, elas fazem a sua interação e essa interação, um termina levando informação para o outro. Essa rede ela é muito interessante, ela é online, naturalmente, e ela houve essa evolução, e hoje nós temos 1.151 instituições que fazem parte dessa rede, da troca de informações, da troca de ideias, inclusive coisas que são inéditas em uma instituição é passado para uma outra, então assim, é um trabalho muito bacana. Essa rede é uma coisa assim que ela vem disseminando bastante vários pontos e várias atividades sustentáveis que estão previstas na A3P. No próximo gráfico, nós temos, então, o prêmio, né? Hoje existe esse prêmio, e esse prêmio ele não é naturalmente um prêmio de dinheiro, né? Mas ele é um prêmio de reconhecimento de que as instituições estão trabalhando afinadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável em todos seus aspectos, e também tem, naturalmente, todo o aspecto econômico, porque, naturalmente, quando uma instituição ela se propõe a implantar um programa de uso racional da água, de uso racional de energia, ela tem toda uma economia por trás disso, que, lógico, não é o ponto mais importante. O ponto mais importante, diga-se de passagem, é sempre dar o exemplo, a administração, o governo dando o exemplo para as outras, como é que se diz, outras entidades, né, da iniciativa privada, enfim, né, que façam também o uso desses princípios de sustentabilidade nas suas instituições, nas suas atividades, produtivas ou não, né? Então, hoje nós temos 137, em 2019, aliás, 137 projetos foram inscritos que participaram do prêmio A3P. Mais detalhes disso vocês podem achar no site do Ministério do Meio Ambiente, como escrever, como abordar, como apresentar, né? E esse prêmio ele é de 2 em 2 anos. O de 2021 não aconteceu, até onde eu sei, não aconteceu por conta da pandemia, né? Então, espero que agora, passado esse período, né, de pandemia, ele volte, né, esse prêmio. No próximo gráfico, por favor. Aqui são os selos, né, do RESOA. O RESOA é um programa é um sistema de monitoramento das ações que tem como objetivo ir medindo, né, o desempenho das instituições em relação à adoção desses princípios da A3P. Então, a ideia do RESOA é colher dados, são dados informativos, com o consumo de água, o consumo de energia, o quantitativo de papel, a geração de resíduos, etc., e o número de licitações sustentáveis realizadas, o número de produtos sustentáveis comprados pelo governo, enfim, é uma série de dados que fazem parte desse sistema de monitoramento, e uma vez atingindo um determinado padrão, essa instituição ela recebe, então, um selo RESOA, né? Então, esse é um estímulo, digamos, para você estar sempre melhorando a sua performance institucional do ponto de vista da sustentabilidade. E temos mais algum gráfico, agora não lembro. Ah, sim. Esse é só para vocês terem uma ideia de como é que isso se distribui ao longo dos poderes, né? Então, dá para vocês verem que o Poder Executivo, ele, em azul, ele tem 401 instituições já com o programa A3P implantado, né? Então, é essa faixa azul.
E o legislativo é a faixa marrom, logo em seguida, que são as assembleias, né, a Câmara Federal, naturalmente, e as assembleias legislativas, e também câmaras municipais. Hoje existem câmaras municipais que estão fazendo um belíssimo trabalho na parte de sustentabilidade, inclusive fazendo essa interação com a sociedade, né? Então, é bastante interessante ver essa atividade. O verde é judiciário, hoje nós temos, então, 62 tribunais, ou Supremo, tribunais federais, enfim, a nível federal também, instituições do judiciário que já implantaram os princípios da A3P. Diga-se de passagem também que o Conselho Nacional de Justiça ele determinou, baixou uma resolução do CNJ, determinando que os tribunais implantassem os seus planejamentos estratégicos com vista à sustentabilidade e aos ODS. Então, por isso, a gente tem um número significativo de instituições do legislativo, do judiciário, perdão, já implantado com esses princípios de sustentabilidade já implantados. E, finalmente, esse em amarelo, 38, já em 2021, representa, então, as instituições independentes, são instituições, muitas vezes, até instituições sociais, escolas, até empresas que implantaram, então, os princípios que são cobertos pela A3P. Então, eu acho que eu concluo, não tem mais nenhum gráfico. Temos mais um gráfico? Vamos ver. Esse já foi. Esse também. Não, então concluímos, né, essa atualização de como está a A3P passado esses 20 anos, né? E eu espero que no próximo ano, já com o fim da pandemia, que essas atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com as instituições que querem implantar o programa A3P, possam, então, estar fazendo essa ponte, né, com eles, e também fazendo esse apoio, o Ministério dá esse apoio para a implantação, orientação, com cursos EAD, como implantar, e manda material também. Então, eu acho que existe aí um bom campo, né, para que instituições governamentais e não governamentais, sejam elas do poder executivo, judiciário, legislativo, possam, então, trazer para dentro das instituições esses princípios de sustentabilidade, baseado, então, não só nos ODS, né, mas também coisas que são aspectos que são voltados à economia da própria instituição, do próprio governo, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês e espero que vocês possam acessar o videozinho. Esse vídeo está no YouTube, que é um desenho animado de 8 minutos, como eu falei, que sensibiliza bastante as pessoas que estão envolvidas, né? E era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e qualquer assunto mais que queiram perguntar alguma coisa, eu posso disponibilizar meu contato através do professor Flávio. Muito obrigada e até logo.